tarde. Que a paz esteja com todos. Estamos começando mais uma live do estudo da palavra. Espero que todos estejam bem. Já vou colocar aqui o nome da live de hoje. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos, tá bom? O amor ágape. Muito forte, né? O estudo de hoje. Vamos falar sobre esse assunto do amor. O amor ágape. Tá certo? Nós vamos entender sobre esse amor e como eu posso expressar esse amor. Aliás, é uma necessidade que você tem. Você, como cristão, deve sim expressar esse amor, tá bom? Vamos orar então? Já fecha os teus olhos aí. Você que está ao vivo pelo Facebook, você também que está ao vivo pelo Instagram, fecha os teus olhos aí. Você também que posteriormente vai ver esse vídeo pelo YouTube. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nos abençoa, meu Pai, nessa tarde já de segunda-feira, 3 de janeiro de 2022. Que o Senhor possa abençoar quem está comigo agora ao vivo pelo Facebook, também pelo Instagram. Pessoas, meu Pai, que vão estar também assistindo esse vídeo pelo YouTube. Abençoa, meu Deus, todas elas. E traz paz a esses corações. No nome de Jesus. E que assim seja. Amém? Vamos começar então? Vamos falar sobre Neemias. Você vai ver que para esse texto de hoje, para esse estudo de hoje, você vai ver que o próprio Neemias é uma figura do próprio Cristo. O que ele fez de tão especial, né? Que podemos compará-lo a Cristo nesse sentido, apenas como uma figuração. E que atitudes que eu possa tomar também, aliás, que eu tenho que tomar para mostrar que sou também uma nova criatura. São pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, amados, que fazem isso. Não são todos constrangidos, como estamos sempre falando, constrangidos pelo Espírito Santo de Deus. Então procura aí no Antigo Testamento, Neemias capítulo 1, a partir do versículo 1 também. Neemias capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: palavras de Neemias, e Neemias significa Jeová tem consolação, tá bom? Palavra de Neemias, filho de Acalias. Ora, sucedeu no mês de Quisleu. Essa palavra Quisleu significa nono mês, tá bom? Que para nós é o mês de dezembro. O calendário judeu é diferente do nosso, tá certo? No mês de Quisleu, no ano 20º do rei, né, Assuero, estando eu em Suzã, que era a capital do reino, né, que veio Hanani, um de meus irmãos, ou irmão, vamos dizer assim, de carne dele, de sangue, ou irmão, porque era do mesmo país, tá certo? Vamos lá. Com alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e opróbio. Essa palavra opróbio, se você quiser anotar aí, significa uma extrema pobreza, humilhação, tá certo? Estavam em um momento muito difícil, um momento extremo de humilhação, de pobreza, tá certo? Também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido, né, o próprio Neemias, ele está relatando isso, essas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Pronto, o restante da história de Neemias, se você ainda não leu, leia, para você ver que o Neemias não ficou só em palavras, tá bom? Ele não ficou só orando,
não ficou só jejuando. Realmente ele toma uma atitude que envolveu a sua própria vida. Ele colocou, amados, a sua própria vida em risco para ajudar os seus irmãos, né? Colocou, exatamente. E isso aí se chama, amados, esse amor ágape, né? Hoje nós chamamos uma palavra bem parecida com essa, empatia, né? O que é a empatia? É você se colocar no lugar do outro. O amor ágape não é só aquele amor que você ajuda o outro de longe. Tá bom? Devemos ajudar, tanto de perto como de longe, né? Mas o amor ágape vai além, amados. É o amor que se coloca no lugar do outro. Porque quando ele ouviu, amados, aquela notícia, né? Do seu país que estava desolado, destruído, as pessoas em aflição e opróbrio, o que ele poderia dizer? Ele poderia dizer, ó, estão assim porque merecem. Estão assim porque buscaram. Não é assim que muitas vezes nós agimos, né? Não, mas não devemos agir assim. Tá bom? Nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós que temos, amados, sobre nossas vidas, né? O amor de Deus, e o amor de Deus, ele nos constrange, não devemos agir assim. Esse amor vai fazer com que você tome uma atitude, né? Então, o questionamento que eu faço para você, até para nós analisarmos isso, e você pode participar comigo ao vivo, tá bom? Fazendo seus comentários sobre isso, se você age assim. Quando você sabe, amados, de uma certa situação, vamos dizer que, olha, por exemplo, agora, estamos vivendo na Bahia, agora, essa grande enchente. Como você reage? Como você reage quando você sabe de algo, que alguém precisa de você, mas não questionando, entenda bem, não questionando se a pessoa merece ou não. Ah, mas o fulano está preso. O ciclano está morando na rua, às vezes até da família. Como você reage? Não só, amados, para criticar o outro. Esse amor ágape vai além. Tá certo? O Neemias, ele conhecia assim a situação do seu país. Sabia que da desobediência, da rebeldia do seu país. Por isso estavam até cativos em outros países. E os que estavam em Jerusalém estavam numa situação pior do que a dele. Ele era cativo, sim, mas estava em uma boa situação. Então, o que você faria, amados, sabendo que alguém está em um momento difícil? Como você reage? Aqui, ó, capítulo 1 ainda de Neemias, versículo 2, ó. Que veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo. Já imaginou a situação? Você saber do que está acontecendo na tua cidade? Foi isso que ele ouve. Estava trabalhando sim em Suzã, a capital do império, né? Estava em uma boa situação, trabalhava para o rei, mas ele soube disso. Então ele diz: olha, tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me e chorei, né? E lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante o Deus dos céus. Isso aqui nós temos que fazer, sim. Há situações que realmente, amados, nós choramos, lamentamos, mas
Em algumas delas, amados, a maioria delas, não vai adiantar só isso. Ah, pastor, estou jejuando, estou orando. É importante? É. Mas em algumas situações, a própria oração, né? Orar e agir. Tem que ter uma ação. Então ele foi impulsionado. Ele poderia fazer muitas coisas na sua situação que estava, não, porque ele era cativo, trabalhava diante do rei, e ele orou ao Senhor, pediu a Deus para que de alguma forma agisse. E mal sabia ele, né, que Deus iria usá-lo. Amados, eu não imagino que ele tinha a ideia de voltar para Jerusalém, pelo menos naquele momento, porque ele era também um empregado, um cativo, um escravo do rei. Mas ele orou e um milagre aconteceu. Vamos ver aqui no capítulo 2 aqui, ó, quando você ora, né, e realmente quer ajudar. Capítulo 2, versículo 2, ó, aí no livro de Neemias. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, visto que não estás doente? Não é isso senão tristeza do coração? Amados, ele não poderia estar se apresentando diante do rei dessa forma. Ora, o que o rei tinha a ver com isso? Mas o rei, né, tomado até mesmo por Deus, Deus já estava agindo ali, e o rei questiona ele: o que está acontecendo? E ele vai dizer: então temi sobremaneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não há de estar triste o meu rosto, estando na cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidos as suas portas pelo fogo? Então foi dessa forma que ele agiu. Temeu, né, naquele momento. Mas se já tinha orado, já tinha colocado diante de Deus, e foi trabalhar, e o rei notou que ele não estava de uma forma comum. Havia algo por trás. O seu rosto, né, mostrava que estava preocupado, triste. E eu lembro mais uma vez, o rei não tinha nada a ver com isso. Poderia até tirar a sua própria vida. Mas o próprio rei, movido por Deus, e nós temos que, quando lemos esse texto aqui de Neemias, saber que Deus já estava agindo, né? É assim que ele faz. O rei pergunta a ele: o que está acontecendo? Ele falou: olha, está acontecendo isso, isso e isso. E se propôs, amados. E o rei, de uma forma, né, sobrenatural, vai admiti-lo. Tá bom, pode ir. E ainda ajudou financeiramente, até com documentações, ajudou no que era necessário, amados. Isso aí só mesmo Deus faz. Mas quando você se move a fazer, tantas pessoas, amados, que ajudam o próximo sem ter nenhuma condição. O próprio apóstolo Paulo fala dos cristãos, né, da Ásia, que ajudou os judeus sem ter condição financeira. A própria Esther, né, que se apresentou diante do rei, deixando a sua própria vida, poderia também morrer, mas Deus já estava à frente. E o Neemias, amados, sentiu a dor do outro. Isso aí se chama, como eu falei, a empatia, né? Mas para nós, biblicamente, é o amor ágape. Quando você se coloca no lugar do outro. Por isso que eu falei para você que o Neemias é uma figura de Cristo. Poderia dizer: ah, Ananias, olha, estão assim porque merecem. Ah, o fulano está preso? Também nunca quis nada com a vida, nunca quis trabalhar. Ele poderia falar assim, mas não falou. Ele orou, ele jejuou, chorou diante do Senhor. E se você ler agora, até mesmo eu quero que você leia a continuação do livro, você vai ver o que Deus fez. Alguns já leram, né?
Você vai ver como Deus ele faz quando alguém, né, se compromete e ora ao Senhor. O próprio Salomão ele diz, né, quando o meu povo orar e jejuar, e também ele mudar a sua atitude do pecado e buscar, eu ouvirei dos céus e restaurarei a sua terra. Basta alguém fazer isso, amados. Neemias não era um rei, não era um governador, um apóstolo, não, era um servo, podemos dizer qualquer, mas ele se comprometeu. Foi ele que Deus escolheu, como escolheu a você também. Da mesma forma, né? Agora vamos para o Evangelho. Pastor, o que é que isso tem a ver com o Evangelho, comigo? Foi dessa forma também que Jesus fez com cada um de nós. Nós somos como esse povo aqui, que estávamos em aflição e opróbrio por causa do pecado. Estávamos cativos pelo diabo. Mas aí o Neemias, né? O nosso Neemias quem é? É Jesus Cristo. Se compadeceu e falou para o Pai: eu vou dar minha vida por eles, sem eles merecerem. Ele não quis saber do nosso pecado e veio e deu a vida por cada um de nós. Isso aí que se chama o amor ágape, o HP, que nós precisamos também, amados, ajudar ao próximo, como ele mesmo falou. Vamos para o Evangelho, né? O livro de Neemias você continua a ler, tá bom? Para você entender o que Deus fez. Evangelho de Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 28, ó. Ele diz: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, né? O Neemias, não, se você vai ler a história, não precisou morrer e nem ser crucificado. Achar que não estava acontecendo nada, que não era com ele. Ele já estava numa boa condição, como o próprio Jesus estava diante do Pai nos céus, mas ele desceu aqui e se compadeceu do pecador. E diz, né? Não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Quem são esses muitos? Aqueles que o recebem ele, aqueles que pedem perdão pelos seus pecados, reconhece que se não for através de Cristo, da sua obra redentora na cruz, não há salvação. Não sei se esse é o teu caso. Se não for, daqui a pouco vamos orar para que você entregue a tua vida para Jesus, daqui a pouco, tá bom? Vamos até o Evangelho de João agora. Fala também sobre esse amor, né? João capítulo 3, versículo 16, um dos versículos mais conhecidos, né, da Bíblia. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é isso que você quer? Ter a vida eterna? Então receba nesta tarde, dentro do teu coração, esse amor. O amor que excede com todo entendimento humano. É esse amor que nós precisamos, amados. Mas também devemos expressar esse amor. É esse amor que eu estou falando, que vai além da oração, vai além de você chorar. Estou chorando, pastor. Você está chorando, está orando. Mas, amados, a oração, as outras religiões também têm as suas orações, as suas rezas, as suas, como dizem, as suas ladainhas. Mas o cristão não deve ficar só nisso. Deve também agir. Não é só ficar orando. Como eu falei, as outras religiões também têm as suas orações. Mas não podemos ficar. O cristão não. O cristão tem que ir além. Ele tem que ser como Neemias, dar a sua própria vida. Neemias, ele quase perdia a sua vida, mas ele orou antes de se apresentar diante do rei, e ele jamais imaginaria
Não, amados, eu não imagino que na cabeça dele ele poderia voltar naquele momento para Jerusalém. Não, acredito que não, viu? Mas Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Poderia ser outra pessoa? Poderia sim, mas ele usou o Neemias. Por que, pastor, que ele usou o Neemias? Porque ele se propôs, como aquele jovem que deu os pães. Até mesmo os apóstolos que estavam do lado de Jesus Cristo, olha, não podemos, não temos tanto dinheiro para comprar alimentos para todos. Aí veio aquele jovem com 5 pães e 2 peixes e entregou ali para ajudar. Aí Jesus fez o resto, multiplicou. É dessa forma que Deus faz, com pouco mesmo, ele multiplica nas mãos dele. Se você crê, amado, se quer fazer algo, coloca diante de Deus, porque Deus, ele vai, sim, ele vai agir, porque ele está acima dos reis, até mesmo do rei Assuero, do Nabucodonosor, ou dos reis desse mundo de hoje. Aqui, vamos à segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Estamos há algumas semanas lendo sempre sobre isso, né? Sobre o amor que nos constrange. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. Pronto. Então, amados, é dessa forma que devemos agir. O próprio apóstolo Paulo, né, falou sobre isso. Uma carta, ele escreveu primeiro 2 cartas para os Coríntios. Na primeira carta dele, ele vai falar muito sobre o amor, né? Eu separei aqui pelo menos 2 versículos importantes. Procurei. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, no versículo 1, ó. Anote aí, para que você avalie as suas atitudes, tá bom? Não adianta só orar. Tá bom? Eu estou indo para as campanhas, e isso aqui, aquilo outro, e sou dizimista, e tudo bem. Mas uma coisa não exime você das outras, tá bom? Você já ajuda, já a igreja, amém. Você é dizimista, você é ofertante. E tem que ser. Não estou dizendo que não deva ser, mas ajudar o próximo também é também importante. Ajudarmos, né? Como nós falamos na live passada, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E agirmos também para ajudar o próximo, porque senão não somos cristãos, tá bom? Ele diz aqui, ó, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1, ó. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, esse amor que nós falamos, né, seria como metal que soa ou como símbolo que retine. Então, meu amigo, você ora em línguas estranhas dos homens, dos anjos, olha, é bonito demais, até sapateia, não é isso? Mas se não ajudar o próximo, não vai adiantar nada, porque o amor ágape, amados, esse que tem que estar à frente. Ele diz, olha, eu podia orar, né? Eu podia falar a língua dos homens e dos anjos, meu amigo. Pastor, eu falo inglês, português, aramaico, grego. Eu falo também alemão, japonês, amém. Que você fala. Mas se você não tiver esse amor ágape, amados, não vai adiantar nada no final. Tá bom? Então ajude quem precisa, amados, até da tua própria família. E para finalizar mesmo aqui, ó, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8, ó. O amor nunca morre, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, mas o amor nunca morre. É esse amor, amados, que é o mais importante. Amar até mesmo o inimigo, como Jesus falou. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar a você mesmo, mas amar também ao próximo. E fazer aquilo que você pode fazer. E até mesmo que você nem pode, porque jamais, amados, o Neemias
poderia imaginar, né, que ele seria usado para a restauração do seu povo. E ele voltou, né, e trouxe uma palavra de consolo para aquelas pessoas que estavam em opróbrio. Trouxe, né, ao coração deles, amados, a alegria, saber que Deus ainda estava com eles, que poderiam sim mudar as suas vidas. Essa palavra, mas desse amor que você tem que levar também. Isso aí eu não posso esquecer também. Não adianta você ajudar a pessoa com o pão, com a roupa, não é isso? Ou até ir ao presídio, mas se não falar do amor de Deus também não vai adiantar nada. A fé sem obras é morta, mas as obras sem fé também. Não adianta estar ajudando o próximo sem Deus no coração. Olha como uma coisa está ligada à outra. Em primeiro lugar, você tem que ter Jesus Cristo, porque não adianta ajudar a pessoa com pão, com água, com roupas, sem Jesus. Não, porque e se ela morre sem Cristo? Não tem salvação. Então uma coisa está ligada à outra. Tá certo? Então nós vamos finalizar essa live de hoje. Você pode ler todo o livro de Neemias para entender melhor. Tá certo? E orar aí também, até buscar saber mais sobre o amor ágape. Que amor é esse, pastor? Você pode também querer saber mais. Nossas lives estamos sempre trazendo, amados, esses estudos para nos dar algum entendimento e também nos chamar a atenção em nossas próprias atitudes. O que estamos fazendo? Se afinal somos cristãos ou não? É isso que nós temos que ver, tá bom? Então nós vamos orar agora. Eu quero orar primeiro por essa pessoa, por você, né, que vai entregar a tua vida para Jesus agora. Pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero receber no meu coração esse amor, né? Você também que vai se reconciliar. Eu vou orar por você agora, tá bom? Fecha teus olhos. Ore comigo assim, repita essa oração comigo. Diga assim: meu Deus e meu Pai, nessa tarde eu entrego a minha vida para o Senhor. Meu Deus, me abençoa, pois eu recebo ao teu Filho Jesus Cristo como meu Senhor e o meu Salvador. No nome de Jesus. E que assim seja. Deixa eu orar por você. Deus, abençoa essa pessoa agora, que entrega a vida para o Senhor. Meu Pai, perdoa seus pecados, traz dentro do coração dessa pessoa o amor. Meu Pai, que o teu nome na vida dela seja glorificado. Eu oro também por essa pessoa que se reconciliou com o Senhor, e também por essa pessoa que esteve comigo nessa live, tanto pelo Facebook como pelo Instagram, e também agora pelo YouTube. Abençoa a cada um, meu Pai, no nome de Jesus, e que assim seja. Amém? Nós estamos finalizando essa live. A próxima live será sábado agora pela manhã. Um abraço então e até lá. Que Deus te abençoe. Amém.